Olá, boa tarde, queridos alunos, queridas alunas. Vamos falar hoje de arbitragem. Bem, a arbitragem, falei no início do semestre, né, quando eu falei dos vários mecanismos do sistema multiportas de acesso à justiça, que ela surgiu, né, na década de 90, como, na verdade, ela não surgiu, ela ressurgiu, né, ela ressurgiu na década de 90, especialmente, né, com a Lei 9.307, 1996, Lei Marco Maciel, como é conhecida, exatamente no contexto de abertura de mercado, né? Estabilização da moeda, globalização. Tanto é que é um conteúdo que é visto na disciplina de Direito Internacional Privado, porque a arbitragem ela veio para fomentar, para regular, né, as relações internacionais de comércio no âmbito privado. Por quê? Porque imagina que eu tenho dois estados, dois ordenamentos jurídicos distintos. Esses países, né, eles vão ter uma relação comercial, exatamente em virtude daquele contexto, né, da globalização. E aí, quem vai decidir se tiver algum conflito oriundo dessa relação comercial, certo? Então, a arbitragem ela foi um instrumento de regular, tá, a solução de conflitos oriundos de contratos internacionais. Por quê? Porque na verdade, a arbitragem é como se fosse um mini código de processo civil, certo? Sendo que dá uma autonomia para as partes. Olá, Marcela, já estamos aqui falando da arbitragem. Então, dá uma autonomia para as partes, até para escolher as leis do direito material que vão regulamentar aquela relação, aquele negócio jurídico, aquela relação comercial, certo? Então, assim, a arbitragem ela veio para esse contexto, tá? De relações internacionais, de relações comerciais internacionais no âmbito privado. E agora, vou aqui apresentar a lei para vocês, 9.307. A aula já está disponível, tá? Já está aberta no Unifam Online, com a lei 9.307. Vocês estão visualizando aí a 9.307? Abram um áudio, que agora eu só vejo a minha lei, para me dizer que sim. Sim, professora. Joia, querida, obrigada. Então, a 9.307 está salva lá em aulas para vocês, tá certo? É essa legislação que a gente vai trabalhar. Depois, logo mais, assim que a gente terminar a aula, eu posto lá o link do YouTube para vocês. Então, vamos lá. Lei 9.307, está aí, 1996. Vocês estão vendo que teve uma alteração, né, pela Lei 13.129, de 2015, que foi exatamente para a 9.307, a arbitragem, se adequar ao Código de Processo Civil, tá? Então, vamos lá. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se de arbitragem para dirimir de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Gente, só voltando um pouquinho na nossa matéria de mediação e conciliação, lembra que eu falei para vocês, no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 13.140, da Lei de Mediação, que foi o grande diferencial, acho que a grande importância da 13.140, que é a Lei de Mediação, foi essa, foi de criar uma nova categoria de direitos, que são os direitos indisponíveis transigíveis, ou direitos indisponíveis que admitem transação, né, para que fosse incluído também os direitos indisponíveis no instrumento de mediação e conciliação, certo? Que na verdade, mediação especialmente, né, o que mais se adequa são as relações familiares, e esses direitos, eles são, via de regra, de ordem cogente, né, de ordem pública, então, e indisponíveis. E assim, eu precisava da inclusão desse nicho, né, desse grupo de direitos, para ser albergada pela mediação, o que não acontece na arbitragem.
A arbitragem, gente, ela está 100% no âmbito privado, né? Então, mediação e conciliação alberga praticamente tudo, tá? No âmbito civil, não no âmbito penal, né? Mas no âmbito civil, até na administração pública, né? Questão de que segue o princípio da legalidade. Ele já vem albergando uma parte especial da 13.140, né? Que a gente não viu, que deve ser tratado em administrativo 2. Imagina, né? Na 9.307 se restringe 100% ao direito privado, ou seja, relação comercial, né? Incluindo também consumidor e trabalhista. Consumidor e trabalhista é autorizado? É possível? Pela jurisprudência? Sim, tá? Agora, eu faço as minhas ressalvas. Mesmo que no trabalhista fale do sindicato como representante, para igualar as partes, mas qual é o principal fundamento da arbitragem? O princípio da autonomia das partes em consenso. Gente, a autonomia das partes, elas precisam estar em condição de igualdade. Imagina que eu estou na relação de consumo, e a relação de consumo, ela já é caracterizada, via de regra, por uma relação de hipossuficiência. A relação trabalhista, ela também é caracterizada por uma relação de hipossuficiência em relação ao empregado, em relação ao empregador, o consumidor em relação ao fornecedor, certo? Então, aplicar arbitragem, tá? Como instrumento de solução de conflitos trabalhistas e consumeristas, eu acho que fere, tá? O princípio da isonomia no processo, tá? Então, a ampla defesa e o contraditório ficam prejudicados. Por quê? Gente, além de não ser obrigatória a presença do advogado, aí você imagina a pessoa sem advogado enfrentando, né, a outra parte superior. Aí vocês vão ver também que o fornecedor que contrata aquela instituição, ela sai na frente porque ela contrata aquela instituição de arbitragem para dirimir vários conflitos da sua empresa. Então, ela pode ser o cliente âncora. Imagina que a instituição de arbitragem, gente, é como se fosse um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, Eva. Tu imagina o teu cliente âncora, tu vai julgar processo do teu cliente âncora, do teu escritório de contabilidade. Como é que tu consegue, né, manter a imparcialidade num julgamento desse? Está compreendendo a situação? Então, assim, se eu tenho uma disparidade de igualdade entre as partes, fatalmente aquele julgamento ele vai ser prejudicado em relação à imparcialidade do árbitro. Tá certo? Então, quem fala disso muitíssimo bem é o José de Albuquerque Rocha, no seu livro Lei de Arbitragem. Ele fala exatamente da inconstitucionalidade, eu acho fantástico o artigo dele, da inconstitucionalidade da arbitragem na solução dos conflitos trabalhistas e consumeristas. E ele fala de ponto a ponto, né, inclusive do ponto de vista legal, do ponto de vista prático, né, na própria lei 9.307, que repercute, né, nessa inconstitucionalidade em virtude dessa desigualdade das partes. Entretanto, gente, eu quero dizer para vocês que existe, ela é permitida e ela não é considerada, por enquanto, inconstitucional, tá certo? Então, assim, sigamos aqui, mas um ponto de partida que eu digo, o que é que a gente está estudando? Qual é a nossa matéria da nossa disciplina? Né? Meios, eu até falei no primeiro dia de aula, meios adequados de solução de conflitos. Então, eu quero dizer para vocês, né, que eu entendo que a arbitragem é um meio adequado de solução de conflitos, onde que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, que é o que diz o artigo 1º, parágrafo 1º, entretanto, né, adequando-se principalmente às questões onde as partes tenham condições de exercer o princípio fundamental da isonomia
das partes, da liberdade das partes em consenso, tá certo? Então, há uma relação de desigualdade a que esse processo que prima pela autonomia das partes, ele vai ser prejudicado. Certo? Então, vamos lá. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, sim. Né? Inclusive, tinha um projeto de lei, eu acho, municipal, eu não sei como é que ele ficou, eu acho que ele não foi para frente, não, de ser cobrada o IPTU via arbitragem. Né? E aí, na administração pública, tem uma peculiaridade, certo? Esse processo, ele é sigiloso. Por quê? Porque o processo, na arbitragem, né, via de regra, certo? Ele é sigiloso. Desculpa, é o contrário. Via de regra, a arbitragem é sigilosa. Mas, nos conflitos que envolvam a administração pública, tá vendo aqui, ó, o artigo 2º, parágrafo 3º, ele é público. É exatamente o contrário. É uma peculiaridade da administração pública, exatamente pelo princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição Federal. Então, a arbitragem, inclusive, um dos benefícios da arbitragem é ela ser sigilosa. Por quê? Você imagina que uma grande empresa está com um imbróglio, um processo super complicado, certo? Porque teve um problema na prestação de um serviço, no fornecimento de um produto. E aí, ela não quer que a empresa dela seja devassada. Ela não quer que a empresa dela seja, né, jogada ao vento, como acontece, por exemplo, num processo na vara civil, que é público. E todo mundo fica sabendo, as peças circulam, né, nas redes sociais, sabe o que aconteceu. Isso para a empresa é bom, não é bom para o consumidor, né? Mas isso para a empresa é ótimo, porque ela vai ter os probleminhas dela velados. Então, o sigilo é uma característica do processo arbitral. Então, vamos lá. A arbitragem tem limite de tipo de conflito. Tem que versar sobre direitos patrimoniais disponíveis. Outra característica é o sigilo, tá certo? Então, o processo ele é sigiloso. Segundo, é de natureza privada, é de natureza pública. Cena dos próximos capítulos. Vamos lá. Vocês vão pensando aí. Parágrafo 2º. A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes, gente, mas se for de equidade tem que ter previsão, tá certo? Poderão as previsão no contrato ou na cláusula compromissória ou no compromisso arbitral. Poderão as partes escolher livremente as regras de direito. Outra característica interessante que eu acabei de falar para vocês, né? As regras de direito material e de direito processual precisam só respeitar, né, os bons costumes e a ordem pública e os princípios gerais do direito, tá certo? Então, tá aqui, ó. Poderão, né, as partes escolher livremente as regras de direito aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Tá vendo aí, ó? Regras internacionais de comércio, exatamente naquele contexto, né, do comércio internacional, que foi o objetivo principal da Lei 9.307. Só lembrando que a 9.307, quando eu falo que ela fez a arbitragem ressurgir, é porque já existia antes a previsão no Código Comercial e no Código de Processo Civil anterior, tá certo? Mas sendo que, como havia a necessidade de a sentença arbitral ser homologada em juízo e se puder ser revisada pelo juiz estatal, ela terminava perdendo, né, o seu objeto, porque terminava sendo um bis e idem, entendeu? Ao invés de eu ter um processo, eu tinha dois, porque tinha que ser revisto pelo judiciário, obrigatoriamente, para constituir título executivo judicial. Hoje não mais. Olha aí uma dica para a natureza.
se é privada ou pública da arbitragem, a sentença arbitral constitui título executivo judicial. Vamos lá, vamos pensando. A arbitragem que envolve a administração sempre será de direito e respeitará o princípio da publicidade. E aí eu tenho o quê? Parágrafo 3º do artigo 2º, especialmente na administração pública, por seguir o princípio da legalidade e o princípio da publicidade, tá? Dos atos da administração pública, eu tenho essa restrição, né? Que é o contrário do que acontece na arbitragem de forma geral, que é sigilosa, né? E pode ser de equidade, pode até, né, ser utilizada as regras internacionais de comércio, usos e costumes, princípios gerais de direito, etc. Fechamos aqui disposições gerais. Sigamos. Da convenção de arbitragem. Gente, convenção de arbitragem. Vamos convencionar, vamos acordar. Acordar o quê? Que nós vamos submeter qualquer conflito que haja oriundo dessa nossa relação contratual aqui, seja de prestação de serviço, seja de compra e venda, seja de locação, do que for, nós acordamos, partes contratantes, que nós convencionamos, lembre-se, convenção de arbitragem, nós convencionamos que nós vamos dirimir quaisquer conflitos oriundos dessa relação comercial à arbitragem. O que acontece? Eles estão acabando as partes em um negócio que versa sobre o direito patrimonial disponível, tá? Por isso que a área, né, sempre cível, comercial especialmente, mas também podendo ser trabalhista e consumidor. E aí, eles vão acordar que vão abrir mão do Poder Judiciário, no âmbito, inclusive, do contrato. Estou fazendo aqui um contrato de compra e venda. Aí, lá no final, vocês já viram contratos? Disciplina Civil 4, né? E aí, tem lá a última cláusula de eleição do foro. Aí tem, elege o foro da comarca de Fortaleza para dirimir... Oi? Deixa eu só ver quem que entrou. Para dirimir... Oi, Sheila, seja bem-vinda. Para dirimir quaisquer conflitos oriundos deste contrato. Cláusula compromissória, na qual se convenciona, convenção de arbitragem, que as partes vão eleger a arbitragem e não a justiça estatal. E não o foro da comarca de Fortaleza. O foro da comarca de Fortaleza, certo? Então, vamos lá. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, assim entendida, cláusula compromissória e compromisso arbitral. Olá, Júlia. Ok? Então, aquilo que eu acabei de falar, que fica lá no final do contrato, que é a cláusula de eleição do foro, é a cláusula, pode ser substituída pela cláusula compromissória. Então, é o momento de que, na hora da realização do contrato, de compra e venda, prestação de serviço, tá? As partes dizem, não vai acontecer nenhum problema, não. Não é porque a gente não faz negócio para dar problema, não. A gente faz negócio para dar certo, né? Mas se acontecer algum problema, a gente vai levar para arbitragem. Aí eu tenho duas possibilidades. Dizer na minha cláusula, e aí anotem. Cláusula cheia e cláusula vazia. Cláusula compromissória, essa bem daqui, ó. Cláusula compromissória. Cheia e vazia. Professor, o que é cheia e vazia? A cheia, eu vou dizer não só que eu vou eleger a arbitragem, mas eu vou dizer qual é a instituição que eu vou indicar, ou a pessoa. Vamos eleger Deise Braga Martins, CPF número tal, como árbitro para dirimir quaisquer conflitos oriundos deste contrato. Ou vou instituir o IMAB, Instituto de Mediação e Conciliação. Oi, Carlos, seja bem-vindo.
e vou eleger uma instituição ou um árbitro para dirimir qualquer conflito oriundo desse contrato. Cláusula compromissória com a indicação da instituição ou árbitro. Isso se chama cláusula cheia. Cláusula vazia é a cláusula compromissória na qual eu não indico o nome do árbitro ou da instituição. Eu só digo que nós vamos eleger a arbitragem se acontecer algum problema. Nós não vamos para a justiça estatal. Professora, isso não é inconstitucional? Não fere o princípio do acesso à justiça? Bem, já foi discutido isso em sede de ADI, tá? No início, lá na lei, quando a lei foi promulgada, e o STF entendeu que não há, né, nenhum problema em relação a você, né, as partes abrirem mão de comum acordo, abrirem mão do Poder Judiciário e acionarem um outro tipo de acesso à justiça. Isso porque o objeto da demanda se trata de direito patrimonial disponível. Então, se eu posso dispor do meu direito, eu posso dispor, inclusive, do direito de agir. Tá certo? Então, em razão da matéria se restringir a direitos patrimoniais disponíveis, não há inconstitucionalidade. Entendeu? Então, em razão da matéria. E aí, a professora pode voltar atrás, se as partes desistirem, só se as partes em comum acordo desistirem. Se não, se uma quiser manter a arbitragem e a outra não, vai manter essa arbitragem. Certo? Então, prestem atenção, vocês vão amarrar o burro de vocês. Elegeu a arbitragem, não volta mais atrás. A não ser que ambas as partes acordem. Então, vamos lá. Artigo 4º da 9.307. Para quem chegou aí depois, estamos falando da arbitragem, falamos do contexto, né, histórico, no qual ela se reinventou, né, em 1996, no contexto de abertura de mercado, globalização, né, inserção do Brasil nesse contexto, novas relações comerciais internacionais. Mas hoje a arbitragem não serve só para isso. Hoje a arbitragem, ela soluciona conflitos de direito consumidor, relações trabalhistas, então, as que se referem a direitos disponíveis dentro da relação trabalhista, por óbvio. Então, hoje a arbitragem ela tem um alcance maior, certo? Então, vamos lá. Artigo 4º, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter a arbitragem aos litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Então, são futuros, né? Tem as futuras gerações do direito ambiental, pois é, aqui são futuras gerações de conflitos, tá certo? Então, futuros conflitos que possam vir a surgir. No momento que eu estou fechando o contrato lá, a última cláusulazinha de eleição do foro é a cláusula compromissória, que pode ser cheia ou vazia. Cheia, com a indicação da instituição árbitro. Vazia, sem a indicação da instituição árbitro, que as partes vão se direcionar caso haja um conflito daquela relação negocial. Por que eu preciso da indicação do árbitro ou da instituição? Gente, na hora que aconteceu o conflito, eu vou para onde? Eu vou para qual instituição? Tá entendendo? É como se a gente precisasse de um escritório. Eu vou para qual escritório? É a mesma coisa de um escritório de advocacia, minha gente. É uma instituição, a instituição de arbitragem, certo? É como se fosse um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, tá? Ele é uma instituição particular, um serviço particular, que vai ter o quê? Um ônus. As pessoas vão pagar por esse serviço. É como se eu estivesse contratando um mediador, um conciliador extrajudicial, tá? Então, apesar, aí eu tenho um mix, né? Aí, a questão dando a dica aí do privado ou do público. Tem um mix por quê? Porque o efeito da decisão, ela é pública. É de um título executivo judicial, certo? Fora que a gente vai ver aí quem é o árbitro. Vamos lá, já no próximo capítulo. Então, aí eu estou falando da cláusula compromissória, né? Parágrafo 1º do artigo 4º. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ela se refira. Que é aquela história que eu acabei de dizer. Pode ser a última cláusula ou pode ser ainda um documento apartado. Por que esse documento apartado? Gente, quando eu for ver cláusula compromissória e compromisso, lá no artigo 8, 9, 10, 11,
vocês vão ver que tem vários requisitos a ser acordado. Então, pode ser que seja mais pertinente você anexar um documento com todas as cláusulas daquela cláusula compromissória. Tá certo? Porque, na verdade, é como se fosse um contrato dentro de outro. Entendeu? Porque eu vou estipular normas processuais dentro de um contrato de compra e venda. Tá entendendo? Então, por isso... Oi, José. Então, por isso, é interessante esse formato de documento apartado a que ela se refira. E aí, sigamos. Parágrafo 2º fala que nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só dará eficácia se o aderente, ou seja, o consumidor, tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto, especialmente para essa cláusula. Isso aqui foi uma proteçãozinha para o consumidor, né? Porque tem muito o contrato de adesão, a pessoa não tem chance de manifestar a vontade. Se eu digo que o princípio da arbitragem é a manifestação da vontade, onde as duas partes escolhem a arbitragem, ela não pôde manifestar, ela vai manifestar no momento de aderir ou não ao processo arbitral após a ocorrência do conflito. E se não aderir, vai para a justiça estatal. Uma proteção ao consumidor, muito justo, né? Contrato de adesão, não tive condições de exercer minha liberdade de escolha, escolher a arbitragem em detrimento de uma instituição estatal, pública, né? Vamos lá. Reportando-se as partes na cláusula compromissória, que a gente acabou de falar, artigo 5º da Lei 9.307, as regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, só botar aqui no silencioso, que eu tinha esquecido. Pronto. Fechou. Elza, terminando a aula da professora Carolina, eu entro. Acho que eu vou chegar atrasada. Sem problema, Elza. Ok. Vamos lá. Então, reportando-se às partes na cláusula compromissória as regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo igualmente as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Então, assim, professora, eu como advogada, a parte chega para eu analisar um contrato. E esse contrato tem uma cláusula arbitral. Eles querem eleger a arbitragem. O que é que eu faço? Querida, você vai explicar o que é arbitragem, vai ter que escolher uma instituição proba, certo? Uma instituição realmente que seja inidônea. E aí você vai indicar todos os requisitos que constam aqui no artigo 10 e 11. Tintim por tintim. Especialmente escolhendo uma instituição. Tá certo? Fica mais seguro. Por quê, gente? As instituições, elas já têm regimento interno, já tem quadro de árbitro, já tem valores que cobram, a depender do valor da causa, certo? Porque como eu estou falando de direitos patrimoniais disponíveis, geralmente tem valor pecuniário, quase 100%, né? Então, o que acontece? Geralmente se faz a cobrança dessa prestação de serviço em cima do valor, certo? Do valor da casa. Então, vamos lá. Artigo 5º, reporte-se às partes na cláusula compromissória as regras de um órgão. A arbitragem será instituída e processada de acordo com as regras. Não havendo acordo prévio, isso aí é cláusula artigo 5º, aí vocês botam do lado, cláusula cheia, com indicação da instituição ou árbitro. Cláusula, artigo 6º, cláusula compromissória vazia, sem indicação do árbitro ou instituição. Então, não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem por via postal ou por qualquer meio de comunicação mediante comprovação de recebimento, convocando-a para em dia e hora certa firmar o compromisso arbitral. Não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso, poderá a outra parte propor demanda de que trata o artigo 7º desta lei perante o órgão do Poder Judiciário a que originariamente tocaria julgamento da causa. Gente,
E aí, deixa eu continuar, ler tudo, que aí eu vou explicar para vocês. Artigo 7º. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz a audiência especial para tal fim. O autor indicará com precisão o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará previamente acerca do litígio, não obtendo sucesso, tentará o juiz, eu estou falando do juiz estatal, tá certo? Geralmente o quê? O juiz da vara civil. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração de acordo do compromisso. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre o seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de 10 dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitro, caberá ao juiz ouvir das partes estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. A ausência do autor, sem justo motivo, a audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral importará a extinção do processo sem julgamento do mérito. E não comparecendo o réu, caberá ao juiz ouvir do autor estatuir a respeito, nomeando árbitro único, certo? A sentença que julgar procedimento pedido valerá como compromisso arbitral, parágrafo 7º. O que foi que a gente acabou de ler? É o seguinte, preste atenção. Cláusula compromissória, no momento do contrato. Vazia ou cheia? Vazia, never. Por quê? Nunca. Porque na hora que acontecer um conflito, eu vou ter que correr para alguma instituição de arbitragem que não foi escolhida pelas partes como um acordo. Aí eu vou, imagino que eu vou para o IMEC, Instituto de Mediação e Arbitragem do Ceará, certo? Aí, o IMEAC, né? Instituto de Mediação e Arbitragem do Ceará, beleza. Aí, a outra parte é chamada, a outra parte diz, não concordo, não. Quem foi que escolheu o IMEAC? Eu quero o IMAB, não quero o IMEAC, não. Mas a gente não escolheu antes, por isso que eu estou dizendo. Nunca vai fazer uma cláusula compromissória vazia. Vai indicar uma instituição, o árbitro, lá no seu contrato, se você for procurado por um cliente para analisar um contrato que queira, né, submeter à arbitragem, que queira instituir uma cláusula compromissória, certo? Beleza. E aí, se não tiver, tá, não teve, errei, a cláusula compromissória é vazia, não tem indicação de árbitro, gente, eu acabei de dizer, autonomia das partes em consenso. As partes têm que estar em consenso sobre a indicação, sobre quem vai escolher para ser árbitro para aquele processo, tá certo? Para aquele conflito. Bem, se não há consenso de qual instituição, o que é que vai acontecer? Oi, Diderot. O que é que vai acontecer? Simplesmente vai ter que ingressar com ação, certo? A parte autora. Para quê? Para que o juiz lá da vara civil, que originariamente seria competente para julgar aquela causa, indique uma instituição um árbitro. Aí o que é que ele vai fazer? Abre a audiência, certo? Aí vai dizer, qual é o problema? Não, o problema foi lá uma colisão, contrato de compra e venda de um apartamento que deu problema, certo? Na infiltração, não sei o quê, na estrutura do apartamento, seja o que for. Beleza, então a responsabilidade pelo conserto do apartamento, tarará. Ok? Ok. Aí o juiz, no primeiro momento, estatal, o juiz da vara civil, tá? Ele vai tentar chegar a um acordo sobre o mérito da questão, o conserto do apartamento. Não chegou a um consenso, aí ele parte para o ponto 2. Vamos tentar um consenso sobre a instituição que vocês vão indicar para julgar o processo de vocês, a instituição arbitral ou o árbitro? Não chega a um consenso, aí o juiz vai sentenciar. Aí a sentença do juiz, que é esse parágrafo 7º do artigo 7º, vai dizer o quê? Vai dizer quem é a instituição ou o árbitro que vai julgar aquele problema oriundo daquele contrato de compra e venda de um imóvel. Certo? E aí, o compromisso arbitral, tá? Vai ser um compromisso arbitral judicial. Por quê? Vai estar dentro de uma sentença judicial, a sentença do juiz da vara civil. Agora, meu povo, me responde uma coisa. Alguém escolheria a arbitragem em detrimento da justiça estatal, do poder judiciário? Para quê?
celeridade. E vem cá, eu vou fazer essa volta todinha aí, só para eleger a instituição. Olha o tempo que gastou. Então, as partes com problema lá no apartamento, sem resolver. Por quê? Simplesmente porque fizeram a cláusula vazia lá na cláusula de eleição do foro no contrato de compra e venda do imóvel. Não pode. Tem que já eleger a instituição, porque na hora que acontecer um problema, se acontecer, entra direto com a ação naquela instituição escolhida. E não tem mais blá, blá, blá. Agora não escolheram a cláusula vazia, que é o que vocês não vão deixar o cliente de vocês fazer. Aí tem que, se não tiverem acordo, e não vai estar em acordo mais. No momento que acontece conflito, há uma quebra de relação de confiança. A instituição que um indicar, o outro não vai querer, porque vai pensar que é o de predileção dela e que tem alguma coisa por trás. Não vai desconfiar. E não vai querer. Aí vão para a justiça. Quiseram escapar da justiça e voltam para a justiça. Só para o juiz indicar qual é o árbitro que vai julgar o processo dele. Está me entendendo a situação? Ou seja, artigo 10 e 11, cláusula compromissória. Lá está escrito compromisso, mas é para indicar a cláusula compromissória, ou então escolher uma instituição e delegar a instituição. Instituição, você decide aí como é que vai ser meu processo arbitral. Mas vai ser aí com você. Porque na hora que acontecer algum problema, a gente corre da entrada na ação e acabou esse problema. Com 2, 3 meses pode estar julgado o meu processo. Aí sim a arbitragem cumpriu a sua função, que é a de celeridade processual, que é isso que se busca numa justiça privada. Certo? Outro benefício da arbitragem, já pegando o gancho da questão da celeridade, né, aqui, é a especialidade técnica do árbitro. Gente, o árbitro, a rigor, é para ser um técnico naquele conflito. Vocês imaginam, não sei quem é que já estagiou ou estagia numa vara civil. Eu acho vara civil uma das varas mais complicadas que tem. Quanto mais especializada a vara, melhor. Agora vocês imaginam o mundo da civil. Vocês têm quantos direitos civil aí? 1, 2, 3, 4, 5. Minha gente, é um mundo. Ah, não, mas tem a vara de família e sucessão, ponto. O resto é tudo para civil. Posse, consumidor, danos, responsabilidade civil. Pode botar aí. Certo? Aí o que acontece? No processo de arbitragem, imagina que eu estou falando de alguma coisa relacionada à compra de avião. Primeiro, ninguém compra avião aqui, a gente compra avião no exterior. Então, a arbitragem já se adequa, né? 2 ordenamentos jurídicos. 2, quem compra avião tem dinheiro. Até uma bancada de advogado, né? Que paga por mês, advocacia de partido. Se acontecer algum problema, eu já estou ali com o meu contratozinho, vai analisar, certo? Vou escolher uma instituição de arbitragem especializada. E se acontecer alguma coisa com o meu avião, aquela instituição especializada que eu contratei, aquela mega instituição de arbitragem, com certeza vai ter engenheiro mecânico que sabe do assunto. Eu morro de pena, olha, pegar quem tem contrato aqui, que já viu contrato de financiamento. Gente, financiamento habitacional é muito complicado. Eu estagiei 2 anos, vou nem dizer década de 90, na mesma época aí da legislação, da 9.307. Eu estagiei na Caixa Econômica, no jurídico. Eu já tive 2 contratos de financiamento habitacional da Caixa Econômica, quitados. Se custar a minha vida para dizer se eu entendo como é que é feito aquele cálculo, eu não sei. Tabela price, tabela não sei nada. Aí, contadora, sei o quê. Agora, tu imagina, para solucionar um conflito desse, para dizer se o juiz tem juros sobre juros, se está exorbitante, se não está, pegar um contador para analisar. Agora pegar um jurista, coitado, aquela planilha, aquele laudo pericial do contador, pode estar o mais explicado que tiver para a gente. Olha que Rafa ferrou direito para fugir da matemática. Somente, a Eva está escapando, né, Eva? Mas a gente não entende nada. Agora, tu imagina um juiz que tem que entender de engenharia, de arquitetura,
de contabilidade e de medicina, né? Responsabilidade por erro médico. Aí lá vai o laudo do médico. Vocês pensam o quê? Que a linguagem da gente é grego para os comuns, como é grego para a gente a linguagem do contador, a linguagem do engenheiro, tá entendendo? Então, eu tenho a planta baixa memorial descritivo. Se tu não souber o mínimo disso aí, cálculo estrutural, para saber qual foi o responsável, se teve erro ou não teve no desabamento, não sei o quê, tem que ter um laudo. Ah, mas o laudo, eu digo, mas nem um laudo. Muitas vezes o juiz tem que chamar, né? O perito, meu filho, vem cá, sente aqui do meu lado, auxiliar da justiça, sente aqui do meu lado, me explica o que é que você quis dizer, traduza. Então, esse é o benefício do árbitro. O árbitro é o engenheiro, o árbitro é o contador, tá entendendo? O árbitro é o arquiteto, o árbitro é o médico. Ou seja, ele tem especialidade técnica naquele conflito que ele está solucionando. Então, tem a celeridade, tem a habilidade técnica do árbitro, via de regra, né? E tem, né, em volta de tudo isso, o sigilo. Mas eu tive um problema na minha empresa, mas ninguém vai saber, que é o processo é sigiloso. Beleza? Então, assim, a arbitragem tem vários benefícios, mas você vê que os benefícios, eles são voltados para pessoas que podem exercer essa autonomia das partes em consenso, certo? Que tem uma assessoria jurídica por trás. Por quê? Gente, não tem defensoria pública na arbitragem. A pessoa, um consumidor pobre na forma da lei, vai lá com a cara e a coragem. Para o cliente âncora, que está lá com todos os processos dele, vão para lá de cobrança. Tem isonomia? Tem parcialidade? Complicado. Então, a arbitragem, ela é meio adequado de solução de conflitos, onde as partes possam exercer sua liberdade em consenso de forma isonômica. Ponto. Certo? No mais, é permitido? É o adequado? Creio que não. Se não tiver essa relação de isonomia, não é adequado. Tá? Então, vamos lá. Então, cláusula compromissória vazia? Jamais, porque eu não vou querer levar para o judiciário e depois levar para a arbitragem de novo. Confere? Beleza. Gente, partindo para o artigo 8º. Antes disso, volto aqui para a sala de vocês. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Deixa eu ver aqui o chat, como é que está. Boa tarde, professora maravilhosa. Rafael, você que vamos agilizar, tudo certo? Então, pronto. Podemos, né? Continuaremos, então. Então, gente, artigo 9º. Compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem. Então, enquanto a cláusula submete futuros litígios, futuras gerações de litígio, que eu não sei quais são, que é no âmbito do negócio jurídico, no momento do negócio jurídico, no compromisso arbitral, eu vou... Já tem acontecido o conflito, eu vou submeter o conflito, tá certo? Um litígio à arbitragem. O compromisso pode ser compromisso arbitral, celebrar-se-á por termo nos autos perante o juízo, onde tem curso a demanda. O compromisso extrajudicial é o judicial que eu acabei de falar. E o extrajudicial é quando a cláusula é vazia, a parte chama a outra, aí as partes acordam ir para aquela instituição X. Então, não preciso ir para o judiciário, porque as partes acordaram qual é a instituição que eleger. Beleza. Constará obrigatoriamente do compromisso. Vamos lá, artigo 10 e artigo 11. Prestem atenção. Esses requisitos do artigo 10 e 11 que se referem ao compromisso, é interessante que conste na cláusula, porque aí eu não vou precisar, né, ficar discutindo essas minúcias depois que acontecer o conflito. Tá? É importante que seja resolvido logo antes, no âmbito da relação contratual, no momento que eu estou firmando o contrato. Então, constará obrigatoriamente nome, profissão, tanto do árbitro como das partes, a matéria que será objeto da arbitragem, lugar que será proferida a sentença. Requisitos essenciais, que aqui são facultativos, do 11. Local onde se desenvolverá a arbitragem, autorização para que o árbitro julgue por equidade, ou seja, aquilo que eu disse lá para vocês no começo, para ser julgado por equidade tem que estar no compromisso autorizado. O prazo, ou na cláusula, o prazo para a apresentação da sentença arbitral, importantíssimo, porque se eu estou querendo a arbitragem porque ela é célere, então é bom botar logo o prazo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, define logo o prazo. A indicação da lei nacional, né, ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, a declaração da responsabilidade pelo pagamento. Gente, ninguém contrata uma instituição, ninguém contrata ninguém, né, se não, já não ajustar preço.
né? Que percentual vai ser? Como é que vai ser? Quem vai pagar? Quem perdeu? Vai ser dividida ao meio as custas da arbitragem? Por que custa de arbitragem? Como eu disse, a arbitragem é uma prestação de serviço privado, vai ter que ser pago pelas partes. Né? Professora, então, só uma dúvida. Se no não. contrato que a pessoa assinou não tiver dizendo a divisão de preços de quem vai pagar a arbitragem, apenas convencionando a arbitragem, como é que seria a divisão do valor? Olha, mais uma coisa que aí deve ser levada, né, para a própria instituição dizer, tu já pensou o árbitro que vai decidir, não é para o judiciário, o próprio árbitro vai decidir, já que vocês me disseram quem vai me pagar, eu decido, quem me paga são as duas partes, meio a meio para cada lado, não, quem me paga é quem perder. Tá entendendo? Então, é o árbitro que vai decidir quem já tem isso mais adiante, ó. Fixando as partes honorárias do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. Não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao Poder Judiciário, que seria competente para julgar originariamente a causa, que os fixe por sentença. Parágrafo único. Certo? Na verdade, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que os fixe, mas aí é fixar os honorários, mas dizer quem paga, tá? É o árbitro que diz. A história de quem paga é a parte vencedora, é a parte perdedora, essa parte aí tá ok, é aquilo que eu falei. Mas o valor a ser estipulado, se as partes não concordarem ou não irem, aí quem vai indicar é o judiciário. É por isso que eu estou dizendo que não dá para deixar os requisitos do 10 e do 11 fora da cláusula compromissória. Porque depois que o conflito acontece, é difícil ter acordo. Tá entendendo? Então, é importante que você, primeiro, indique uma instituição. A instituição já tem tudo isso dito. Na hora que eu indico a instituição e atribuo à instituição todos os poderes para regulamentar isso tudo do artigo 10 e 11, eu fico na minha. Agora, por quê? Porque é seguro? Porque aqueles requisitos estão dentro de um regimento interno da instituição. Então, fica mais seguro. Se eu não indico nada, né? Ou se eu escolho um árbitro que não tem nenhuma regulamentação anterior, eu tenho que ficar só recorrendo ao Poder Judiciário ou ao arbítrio do árbitro. Então, gera insegurança jurídica para as partes. Tá certo? Então, o importante é que você, primeiro, eleja logo na cláusula compromissória uma instituição, e se você não quiser dar poderes à instituição, se você não quiser aderir à forma de contratação que tem estipulado no próprio regimento da instituição, você pode acordar com a instituição. E as partes em consenso. Então, são as três partes, instituição e as duas partes contratando. Em consenso, eu estou contratando um serviço que eu não sei nem se eu vou utilizar, mas eu já sei quais vão ser as regras. Certo? Então, é como se eu tivesse contratando algum serviço ou comprando alguma coisa e eu não soubesse quais eram as regras processuais que iriam regular caso acontecesse um problema e eu precisasse recorrer à justiça, não é? Esquisito, né? No mínimo gera insegurança jurídica. Então, é por isso que, para não haver essa insegurança, a gente tem que prever previamente, né? Ninguém contrata ninguém sem dizer quem vai pagar e qual valor. E outro valor tem que recorrer ao Poder Judiciário mais uma vez. Volta ao Poder Judiciário. Né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, vamos para o Judiciário. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, volta para o Judiciário. Como assim? Né? Então, perde o sentido. Oi, Elza, seja bem-vinda. Então, perde o sentido a recorrer à arbitragem. Se eu já não tiver na minha cláusula compromissória, lá quando eu fiz o contrato, todos esses requisitos do 10 e do 11. Ou indicar uma instituição e aderir. Certo? Senão eu vou ter que ficar nesse bate-volta aí no judiciário ou atribuindo ao árbitro competências que podem prejudicar as partes. Extingue-se o compromisso arbitral, excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto, falecendo ou ficando impossibilitado de dar o seu voto, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto. Ou tendo expirado o prazo, a que se refere ao artigo 11, desde que a parte interessada tenha notificado que é o prazo que a gente diz que indica, né, o prazo para a sentença, certo? A prolação da sentença. Bem, dos árbitros. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Beleza. Isso é o que tem na legislação.
Ou seja, eu posso ser árbitro, qualquer um de vocês. Tem alguém menor de idade aqui? Incapaz? Não. Então, todo mundo aqui pode ser árbitro. Desde que as partes elejam você. Agora, por óbvio que se eu estou abrindo mão do Estado para uma instituição ou para um árbitro, né, eu vou querer que ele seja competente, que ele seja especializado, que ele seja de super confiança. E as partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, certo? Podendo nomear também o respectivo suplente. Quando as partes nomearem árbitro em número par, eles são autorizados desde logo a nomear um outro árbitro, porque tem que seguir a regra do número ímpar, né, de árbitros. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário que tocaria originariamente o julgamento da causa, sempre, né, e geralmente maracível. As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha do árbitro ou adotar as regras de um órgão arbitral. Acabei de dizer isso, né? Então, ou você estabelece todo o processo de escolha do árbitro, né, pagamento, etc., artigo 10 e 11, ou você adota as regras de uma instituição arbitral, né, que é o mais seguro. Sendo nomeado, agora sim, eu também posso eleger uma instituição e negociar com essa instituição. Não seguir exatamente o que ela tem para me oferecer, o que está registrado no regimento, e ter uma contratação especial para o meu caso. Lembrem-se, eu estou falando de justiça privada, eu estou falando de contratação, eu contrato uma pessoa do jeito que as partes acordarem, né? Então, a liberdade das partes em consenso é um princípio motor desse processo arbitral. Então, parágrafo 4º. Sendo nomeado vários árbitros, esses, por maioria, elegerão um presidente. Não havendo consenso, será designado pelo mais idoso. As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do órgão arbitral ou entidade especializada que limite a escolha do coárbitro ou presidente do tribunal, autorizando o controle da escolha pelo órgão competente, sendo que nos casos de impasse, a arbitragem multiparte deverá ser observada, o que dispuser o regulamento aplicável, né? Foi uma redação dada pelo... Isso aí, quando eu falo de elejo uma instituição, né? E falo da aplicação desse dispositivo, né, de eleição de vários árbitros. E aí, enfim, fica a critério da instituição. O árbitro ou presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário. Ok, no desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com, veja bem, imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Juiz arbitral. São as mesmas atribuições, responsabilidades de um juiz estatal. No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, poderá o árbitro ou tribunal determinar as partes, o adiantamento das verbas para despesas e diligências que julgar necessário. Estão impedidos de funcionar como árbitro as pessoas que tenham com as partes, né, ou com litígio, né, algum interesse, alguma relação. E aí se aplicam os mesmos impedimentos e suspeições aplicados aos juízes estatais. Certo? E a mesma também responsabilidade. Artigo 14. Estão impedidos de funcionar, as pessoas indicadas para funcionar deverão revelar, né, qualquer impedimento, certo? O árbitro tem que revelar no primeiro momento, tá? O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando não for nomeado diretamente pelas partes, ou seja, você indicar a instituição, nomeação. O motivo para a recusa do árbitro for conhecido depois, né? Óbvio. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará nos termos do artigo 20 a respectiva exceção diretamente ao árbitro ou presidente. Se o árbitro excusar-se antes da aceitação da nomeação, após a aceitação vier a falecer, torna-se impossibilitado para exercer a função. Se for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. E se não houver indicado, né, aplicar-se-ão as regras do órgão da instituição. Por isso, gente, que é tão interessante uma instituição. Porque sempre falhando, a instituição vem e supre. Falhando, que eu digo, alguma escolha, algum detalhe, né? As regras da instituição já estão previstas e ela vai ser aplicada. Então, gera o quê? Mais uma vez, segurança para as partes.
Nada dispondo a convenção de arbitragem, não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, a questão de substituição, que a gente está vendo aqui, ou por impedimento, suspensão, morte, etc. Procederá a parte interessada de forma prevista no artigo 7º, a menos que as partes tenham declarado expressamente na convenção não aceitar substituto. Então, assim, nesse caso, né, recorre ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário indica, tá certo? E se não aceitarem substituto, eles têm que fazer uma nova convenção ou aquela convenção cai por terra e aí vão ao Poder Judiciário. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para efeitos da legislação penal. Outra dica aí do artigo 17, para aquela pergunta que eu fiz logo no começo. A arbitragem é um instituto de direito público ou privado? A gente já viu que é uma justiça privada. Você contrata, você paga, né? O direito, a matéria, privada, né? Direitos patrimoniais disponíveis. Vínculo com o Poder Judiciário? Não tem. A não ser para quê? Para esse bate e volta, né? Não fiz o acordo aqui, recorro ao Poder Judiciário. Não fiz esse acordo aqui, recorro ao Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário não tem gerência sobre o teu processo, tá? E aí, é público ou privado? Os árbitros, quando no exercício de sua função, ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para efeitos da legislação penal. E ainda tem que agir, né? Cadê os princípios? Parágrafo 6º do artigo 13, né? No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Continua a pergunta aí no ar. O árbitro, artigo 18, é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Essa é a cereja do bolo. Isso foi o que deu, né, a vida à arbitragem no ordenamento jurídico, a partir de 1996. Quer dizer, a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. O árbitro é juiz de fato e de direito. E sua sentença não fica sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário. Eles são equiparados para efeitos da legislação penal aos funcionários públicos e têm que agir no desempenho da sua função com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Qual a natureza jurídica da arbitragem, pública ou privada? Conseguem responder? Conseguem? Vamos lá, Rafael, Isabela, Mariana, Sheila, Luiz Eduardo, Cecília, Jonas, Sandy, Eva. Agilizados é mista? Sei não. Gente, é o seguinte. É mista mesmo, viu, Valente? É mista. Ela é sui generis. Muito bem. Valente acertou. Ela é sui generis. Ela nem é 100% privada, nem é 100% pública. Né? Nem é uma justiça privada, nem é uma justiça pública. É uma justiça sui generis, ela é mista, certo? Porque ela tem características de pública, porque exerce uma função, né, pública, equivalente à função jurisdicional do Estado, né, com o efeito de uma sentença de título executivo judicial, em sendo condenatória, ao mesmo tempo que ela tem todas as características de privada, não é? Então, ela é sui generis, muito bem, ela é mista. E aí, considera-se instituída a arbitragem, aqui no processo arbitral, quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único ou por todos, se forem vários. Isso quer dizer o quê? Aquilo que a gente falou lá na convenção de arbitragem. Como é que eu instituo a arbitragem? Quando dá a aceitação do árbitro. E o árbitro, ele tem que ser escolhido em consenso das partes. Então, se eu não escolho o árbitro ou a instituição no momento do contrato, né, e for depois do conflito, fica mais difícil e eu posso ter o risco de parar tudo para submeter ao Poder Judiciário, o que vai me macular, né, um dos principais objetivos da arbitragem, que é a celeridade processual. Então, a instituição da arbitragem, instituída a arbitragem,
E entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicar a questão disposta na convenção, será elaborada juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante dessa convenção de arbitragem, aquela lá que estipulou, né, artigo 10, 11, etc. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por a ausência de jurisdição. A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspensão, impedimento do árbitro ou árbitros, bem como nulidade, invalidade, ineficácia da convenção, deverá fazer na primeira oportunidade que tiver de manifestar após a instituição de arbitragem. Acolhida a arguição de suspensão, impedimento, será o árbitro substituído nos termos do artigo 16, reconhecida a incompetência do árbitro, bem como a nulidade, invalidade, convenção, tará. Não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem sem prejuízo de vir a ser reexaminada, né, a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente. A decisão de impedimento, tá, gente? Não é a decisão de sentença de mérito, presta atenção. Quando da eventual propositura da demanda do que trata o artigo 33, que é aquela que questiona a convenção, a nulidade, lá na frente, tá? A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes da convenção, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral vai regular o procedimento. Bem, eu estou falando o quê? Daquelas regrinhas de prazo, se vai ter recurso, se não vai, como é que vai ser a produção de provas, enfim, essas regras, gente, mais uma vez, imagine que é um mini código de processo civil dentro de uma cláusula compromissória, então é muito mais interessante de uma convenção de arbitragem, é muito mais interessante eu atribuir, né, toda a experiência de uma instituição, né, todas essas minúcias do processo arbitral, do que tá batendo ponto a ponto, porque eles têm experiência em relação a isso. E dá uma segurança jurídica para as partes. Beleza? Então, sempre melhor opção indicar uma instituição de arbitragem que seja de confiança. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro discipliná-lo. E aí gera insegurança, né? Você não sabe o que vem na cabeça do árbitro. Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os mesmos princípios gerais do processo civil, né? O princípio do contraditório, a igualdade das partes, imparcialidade do árbitro e seu livre convencimento. As partes poderão postular por intermédio de advogados, quer dizer o quê? Que a presença do advogado ela é facultativa no procedimento arbitral, tá? Competirá ao árbitro ou tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação. Então, eu não sei se vocês entendem que, sendo a arbitragem, que eu disse lá no começo, pautado pelo princípio da autonomia das partes em consenso, a maioria dos autores entende que a arbitragem é um procedimento consensual. Lembra? Primeiras aulas que a gente fez aquela classificação, que eu disse que a arbitragem era consensual. Como assim a arbitragem é consensual se é um árbitro que decide? Estranho? Vocês estão vendo que desde o momento em que as partes se unem para fazer um contrato e decidem de comum acordo, vocês viram quantas vezes eu fiz isso aqui nessa aula? Isso aqui significa, sabe o quê? Consenso. Quantas vezes eu fiz isso, gente? E aí, será que a natureza da arbitragem é consensual ou litigiosa? É consensual. Porque o tempo todo as partes têm que entrar em consenso, elas só não entram em consenso quanto ao conflito que ela está querendo resolver. Mas até nisso elas tentam, porque o primeiro momento da arbitragem é a tentativa de um consenso, é a conciliação, que pode, inclusive, ser realizada em qualquer momento da arbitragem, assim como é no processo judicial. Daí... Professora... Oi? A decisão tem que ser fundamentada também, devidamente? Tem todos os mesmos requisitos da sentença arbitral, são os mesmos requisitos da sentença estatal. A gente já vai para a sentença, tá certo? Vamos lá. Então, competirá ao árbitro ou tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação. Poderá o árbitro tomar depoimento, ouvir testemunha, realizar perícias. O depoimento das partes será tomado em local, em hora, conduzido. Em caso de desatendimento da testemunha, deverá pedir lá ao Poder Judiciário a condução coercitiva da testemunha, tá? Gente, o árbitro não tem poder coercitivo, por enquanto. Tem projeto de lei para mudar isso aí, mas espero que não tenha, né? Porque aí a possibilidade de arbitrariedade é grande, né? Então, assim, qualquer medida coercitiva, ela é solicitada ao Poder Judiciário, pelo árbitro ou pelas partes, certo? Inclusive a condução coercitiva de testemunha, que é o que está dito aqui nesse artigo 22, parágrafo 2º.
A revelia da parte não implicará que seja proferida sentença arbitral. Isso quer dizer o quê? Que a revelia das partes não implica que a parte autora esteja 100% certa. Não quer dizer ganho de causa. Quer dizer o quê? Que o árbitro vai julgar com aquilo que foi apresentado. Ele pode até julgar desfavorável à parte autora. Certo? É isso que está dizendo, que os efeitos da revelia não são os mesmos efeitos do processo civil judicial comum. E se esse árbitro vier a ser substituído, fica facultado solicitar todas as provas novamente, que é o parágrafo 5º, né? Então, artigo 22. Gente, das tutelas cautelares e de urgência. Muito simples, tá? Eu tenho duas possibilidades. Antes de instituir a arbitragem, as partes recorrem ao Poder Judiciário para a concessão dessa medida cautelar ou de urgência, tá certo? Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição de arbitragem no prazo de 30 dias, contada a data de efetivação da respectiva decisão. E instituída a arbitragem, caberá ao árbitro manter ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Estando já instituída a arbitragem, que é a segunda possibilidade, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente ao árbitro. Então, duas possibilidades. Primeira, requerer as tutelas cautelares de urgência preliminares, prévia à ação de arbitragem, que aí vai para o Poder Judiciário. E aí, quando chega na arbitragem, o árbitro vai decidir se mantém, se revoga ou se altera. Ou entro com o processo de arbitragem e, incidentalmente, eu peço ao próprio árbitro que se manifeste sobre a tutela cautelar ou de urgência. Duas possibilidades. Certo? Carta arbitral é internacional. Sentença. Olha aí a pergunta que você acabou de fazer. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes ou, não tendo prazo, será em 6 meses, tá certo? Contado da instituição da arbitragem. Ou da substituição do árbitro, porque ele tenha a possibilidade de pedir todas as provas novamente, né? Que a gente viu no artigo 22. Os árbitros poderão proferir sentenças parciais do mesmo jeito do Código de Processo Civil. Tá vendo? Alterada em 2015. As partes e os árbitros de comum acordo poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. Quando forem vários árbitros, será tomada por maioria. Se não houver acordo majoritário, será o voto do presidente, certo? O árbitro que divergir da maioria poderá requerer a sua declaração do voto em apartado, separado. São requisitos, olha a pergunta. Artigo 26, são requisitos da sentença arbitral. O relatório, os fundamentos, o dispositivo, a data e o local que foi preferido. Alguma diferença? Zero. A sentença será assinada pelo árbitro por todos, né? A sentença decidirá sobre a responsabilidade acerca das custos e despesas, tá? Com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da Convenção de Arbitragem, se houver. Lembra que eu falei? A responsabilidade não é o valor, né? O valor, se tiver divergência, tem que o juiz estatal é que vai dizer. Mas sobre a responsabilidade, está aqui no artigo 27, aquilo que eu falei inicialmente. É do árbitro que vai dizer quem vai pagar, se não tiver convencionado pelas partes. Proferida a sentença, dá-se por fim da arbitragem, devendo o árbitro ou o presidente do tribunal enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio de comunicação. No prazo de 5 dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante comunicação a outra, poderá solicitar ao árbitro que corrija qualquer erro, né, da sentença, esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença, né, ou até algum ponto de omissão. E o árbitro, você vê aí que é um misto, né, de agravo com embargos, né, de apelação, tem um misto aí. Embargos, agravo e apelação, tudo junto no artigo 30. É a oportunidade, acabou a sentença, é o único momento que se fala de recurso, né, parecido com o processo civil. O árbitro ou tribunal arbitral, mas é ao próprio árbitro, não é ao Poder Judiciário, presta atenção. O árbitro ou tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 dias, certo? E a sentença produz entre as partes e os seus sucessores os mesmos efeitos da sentença produzida pelo Poder Judiciário, e sendo condenatória, constitui título executivo. É judicial, porque lá no final diz que é título judicial.
que aí altera, inclui como título executivo judicial lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, certo? A sentença arbitral é considerada título executivo judicial, aí é a previsão lá no artigo 515 do Código de Processo Civil. É nula a sentença arbitral se for nula a convenção, emanou de quem não poderia ser árbitro, não contiver os requisitos do artigo 26, né, que são os elementos da sentença, proferida fora dos limites da convenção, comprovado que foi proferida com prevaricação, concussão, corrupção passiva. Caroline. E se foram desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, né, da ampla defesa, contraditória, autonomia, livre convencimento. A parte interessada poderá pleitear ao Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença. Gente, isso aqui é como se fosse a ação rescisória, tá? É uma ação de nulidade da sentença, não é recurso. E esses itens, artigo 32, eles são taxativos, não são enumerativos, tá? É o mesmo que acontece no Código de Processo Civil, são taxativos. A demanda para a devolução para a declaração de nulidade da sentença parcial seguirá as regras do procedimento comum, do procedimento ordinário, né, da 3.105, né, do Código de Processo Civil, não é do CPC antigo. A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença, determinar se for o caso o árbitro profira nova sentença. A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a aprovação de sentença arbitral complementar se o árbitro não decidir sobre todo o conflito, certo? Aqui é a parte internacional, disposições gerais, Fernando Henrique Cardoso, 1996. Fechou. Essa parte de internacional aqui, a gente não vai adentrar. Então, interromper aqui o compartilhamento, voltar a conversar com vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam do processo de arbitragem? Muito parecido, né, com o nosso processo civil. Ela tem essa característica sui generis, mas dá uma ampla liberdade para as partes, né, escolherem todo esse procedimento. Qual é o X da questão na arbitragem? Você, como advogado, assessorando partes que pretendem submeter algum contrato à arbitragem. Qual o X da questão? Qual cuidado vocês vão ter? Principal. Vamos lá, pessoal? Pode ligar aí os microfones. Me digam. O que é importante aí? O que é que vocês acharam assim de fundamental? Cláusula compromissória cheia. Coisa linda. É isso, eu bati uma foto aqui, tá em tanta gente. Ó, boa. Exatamente. E o que é que tem que conter nessa cláusula compromissória? Cláusula compromissória cheia. O que é que tem que conter, Valente, nessa cláusula compromissória? Tem que conter, indicar a instituição, tem que conter tudo que tem no 10 e no 11. Prazo, se vai ser um árbitro 3 ou mais, quem vai pagar, quanto vai ser pago. É isso? Então, isso é importantíssimo, tá? Então, vai lá nos requisitos do compromisso, da cláusula compromissória, do artigo 10 e 11, ou simplesmente elege uma instituição que você tenha confiança. Vocês contratam, vão procurar um médico que vocês não confiam? Vocês vão contratar um escritório de contabilidade que vocês não confiam? Vocês vão contratar um escritório de advocacia que vocês não confiam? Pois a arbitragem, ela vai te dar uma obrigação, ela vai gerar uma obrigação. Um título executivo judicial. Tu vai procurar uma instituição que não confia? Para te dar uma sentença? Para te obrigar? Não. Pois bem. Então, esse é o X da questão. O resto é resto na arbitragem. Tá? É saber que tem a restrição da matéria, que você tem a autonomia para escolher, quais são os objetivos principais, né? Os benefícios da arbitragem,
Agora, esses benefícios têm que ser, né, benefícios, não pode se tornar, né, um malefício, no caso, se eu deixar a cláusula vazia, ter que ficar recorrendo ao judiciário o tempo todo. Certo? Fechou? Então, assim, professor, e aqui se desenvolve bem a arbitragem? Gente, a arbitragem se destina a resolver conflitos de grandes empresas e grandes negócios. Então, se tem, né, grandes empresas e grandes negócios querem submeter, principalmente contratos internacionais, querem submeter a arbitragem, tem que ter uma instituição, né? E muitas vezes, o que acontece? Eles contratam a instituição até de outro estado. Né? Onde é que circula muito dinheiro? Muito negócio? São Paulo. Né? Então, São Paulo é o berço da arbitragem. Né? Por haver um maior número de negócios que se adequam à arbitragem. Não por outro motivo. Não que nós não tenhamos boas instituições, mas pela quantidade de negócios. Né? Lembrando que consumidor pode, trabalhista pode, mas eu não acredito que seja, né, o mais adequado, já que eu tenho um poder judiciário, tenho defensoria pública, né, eu tenho um Ministério Público que acompanha, que fiscaliza. Então, eu tenho toda uma tutela, né, para o consumidor, uma proteção para o consumidor, uma proteção para o trabalhador, na justiça do trabalho especializada e nas relações de consumo, e vou abrir mão para ir com a arbitragem. Só se a relação entre consumidor e fornecedor for assim. Se não for, né? Se for assim, é judiciário. Certo? Fechou? Alguma dúvida? Podemos encerrar, então deixa eu parar aqui, interromper a gravação.